lama até os joelhos, cansaço, dor, falta de esperança. O céu é cortado por tiros de artilharia. Homens exaustos, enterrados em trincheiras, aguardam um próximo ataque sobre o frio intenso. A neve tingida de sangue cobre o solo congelado da França, enquanto soldados famintos vigiam em silêncio cada movimento do inimigo a poucos metros de distância. É véspera de Natal de 1914 e a Europa está em guerra. Mas, por alguns instantes, o impensável estava prestes a acontecer. A suspensão do caos, um lampejo de humanidade que desafiou a lógica da guerra, o milagre em meio ao inferno, transformando este em um dos momentos mais comoventes de toda a história militar. Mas o que levou os soldados a desafiarem ordens de seus superiores, enfrentarem o medo e atravessarem as trincheiras para apertar a mão de seus inimigos. E o que essa trégua de Natal nos revela sobre a natureza humana? É o que vamos descobrir neste vídeo. Fique até o final, pois temos um convite especial para você. A Primeira Guerra Mundial começou em julho de 1914, após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e de sua esposa, em junho daquele ano. O que parecia um conflito regional, logo se tornou um embate global, com a entrada de grandes potências europeias alinhadas em duas alianças: a Tríplice Aliança com o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, e a Tríplice Entente com o Reino Unido, o Império Russo e a França. No início, muitos acreditavam que a guerra seria curta. Soldados partiam para o front com flores nas mãos, certos de que voltariam para casa antes do Natal. Mas o otimismo rapidamente se dissipou. Em poucos meses, a guerra se transformou em um impasse mortal de trincheiras e se arrastaria por 4 anos, deixando mais de 15 milhões de mortos. As trincheiras eram canais cavados na terra, com cerca de 2 metros de profundidade, separados por apenas 50 a 100 metros de distância entre a outra trincheira inimiga. Esse espaço no meio, repleto de corpos, bombas não detonadas e lama, ficou conhecido como Terra de Ninguém. A vida nas trincheiras era infernal. Frio, fome e doenças como tifo e infecções por vermes e bactérias que causavam intensas febres e dores de cabeça. Soldados passavam dias com os pés mergulhados na água gelada, o que causava uma condição chamada de pé de trincheira, que frequentemente resultava em gangrena e amputações. O inverno de 1914 foi especialmente cruel. Os dias eram longos, o vento era gelado e os ataques eram frequentes. Nas vésperas do Natal, 30 dias e 30 noites marcaram um mês turbulento para ambos os exércitos. Era a primeira vez que muitos deles passariam o fim do ano longe de suas famílias. Foi então que o que parecia impossível aconteceu. Consciente da situação, o Papa Bento XV propôs uma trégua de Natal aos países envolvidos, pedindo que as armas fossem silenciadas, pelo menos na noite em que os anjos cantaram o nascimento de Cristo. A proposta foi rejeitada pelos governos. A resposta foi de que o Natal deveria ser cancelado para não atrapalhar o êxito da guerra. E então, a noite de Natal chegou. Com as trincheiras a apenas alguns metros, era possível ouvir os alemães cantando em clima festivo. Aos poucos, perdiam o medo de serem vistos por seus inimigos. Cantaram Stille Nacht. Os britânicos responderam com Silent Night, a famosa canção natalina, conhecida por nós como Noite Feliz, ecoou sobre a Terra de Ninguém. Era o mesmo canto, em idiomas diferentes. A música se tornou uma ponte entre os dois lados. Ao cair a noite, o capitão do exército britânico deu 3 tiros para cima
e ergueu uma bandeira com os dizeres Merry Christmas. Em resposta, o capitão alemão ergueu uma escrito Thank you. Uma gritaria começou, e os ingleses ouviram um alemão os chamando com um sotaque forte. Os dois capitães se levantaram ao mesmo tempo e saíram em direção ao outro. Todos nas trincheiras ficaram tensos, observando por cima delas. O inglês e o alemão se encontraram no meio do caminho. Apertaram as mãos e ouviram um caloroso aplauso de todos os soldados. Um a um, outros seguiram o mesmo exemplo e foram saindo das trincheiras. Não houve troca de tiros. No lugar, eles trocaram abraços, sorrisos e presentes como cigarros, bebidas e chocolates. Chegaram a montar uma barbearia improvisada para corte de cabelo. Em algumas partes da terra de ninguém, soldados realizavam partidas de futebol. Uma delas terminou com a vitória da Alemanha, 3 gols contra 2 dos ingleses. Realizaram uma missa juntos e, por fim, terminaram por recolher seus companheiros mortos do campo de batalha e velá-los em paz. Um ato espontâneo, liderado pelos soldados do front, sem qualquer ordem superior. As notícias da trégua se espalharam pela Europa e pelo mundo, tornando-se um símbolo de esperança e de humanidade em meio à barbárie. De certa forma, a guerra acabou no Natal de 1914, mesmo que por algumas horas. Não se esqueça de curtir o vídeo. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. A trégua de Natal ameaçava a lógica da guerra. Logo vieram ordens superiores proibindo confraternizações futuras. Em anos seguintes, bombardeiros foram intensificados e soldados foram movimentados para evitar vínculos com o inimigo. Uma trégua de Natal como a de 1914 nunca mais se repetiu. Mas aquele gesto dos soldados expôs uma verdade incômoda. Enquanto os generais elaboravam estratégias em gabinetes distantes, os homens nas trincheiras encontravam humanidade uns nos outros. Foram soldados simples que, por um breve momento, decidiram ser humanos antes de serem armas. A guerra retornou após o Natal, mas nada seria como era antes para quem viveu aquela noite de paz. A trégua mostrou, ainda que por uns instantes, que existia um abismo entre os interesses das lideranças e os sentimentos de quem sangrava na linha de frente. Enquanto os altos comandos buscavam vitórias estratégicas, os soldados ansiavam por uma simples lembrança de normalidade. Bastava um pequeno gesto para lembrarem de que tinham uma casa e pessoas esperando por eles. A confraternização não foi bem recebida pelo alto escalão militar, mas os relatos existiram, e com eles, a certeza de que a paz é possível, mesmo no cenário mais improvável. O Natal de 1914 nos lembra que nem mesmo uma guerra mundial é capaz de apagar o que nos torna humanos. Naquela noite, a voz dos canhões foi calada por canções. O medo cedeu lugar ao sorriso, e os inimigos viraram irmãos por algumas horas. Nada mais seria como antes para aqueles soldados. E talvez depois que você assistir ao especial de Natal 2025 da Brasil Paralelo, sua vida também não seja mais a mesma. Prepare-se para se encantar com as histórias que preparamos este ano. E agora, um convite para você que assistiu o vídeo até aqui. Assim como o Natal dividiu a história em 2 momentos, antes e depois de Cristo, o seu gesto também pode mudar 2 vidas, a sua e a de quem você escolher. Ao se tornar membro da Brasil Paralelo neste período de Natal, você ganha uma assinatura igual para dar de presente para quem você quiser. São 2 assinaturas pelo preço de uma. Clique no link na descrição deste vídeo ou escaneie o QR Code na tela para receber essa oferta especial. Garanta a sua assinatura da Brasil Paralelo e ganhe outra, sem custo adicional, para presentear alguém especial. Um presente para você e quem você ama,
com algo que realmente faz diferença. Venha conosco fazer parte da BP.